Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Bem Assim. Que coisa boa, que coisa maravilhosa ter você aí desse outro lado da telinha. Muito obrigada, tá, pela sua companhia. E olha só, hoje aqui, quinta-feira, nós vamos falar sobre transtornos alimentares. Muita gente acabou passando aí por momentos difíceis, né, nesse período mais pesado mesmo da pandemia e acabou desenvolvendo alguns transtornos alimentares. Então é muito importante que a gente fale sobre isso, tá certo? Também ainda, é claro, vamos ter ela, né, maravilhosa. Quinta-feira tem que ter Lifestyle com Lavínia aqui. E hoje o tema, já vou logo dar um spoiler para vocês, tá? Looks de Natal. Sai daí não, já tem muita coisa boa pra gente ver. E também ainda vamos falar sobre planejamento para 2021. E agora, estamos em pandemia. O que a gente faz? A gente se planeja, a gente replaneja, a gente deixa lá paradinho. Já nós vamos saber sobre isso, tá certo? Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Bom dia mais uma vez para você que nos assiste, que nos acompanha aí pelos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês mais uma vez, tá? Lembrando sempre aí das nossas redes sociais, você pode interagir com a gente nas principais plataformas digitais. Temos também o nosso WhatsApp, que vai passar aqui na tela, que é por onde você consegue aí anotar o nosso número, salvar o nosso contato e também poder conversar com a gente, ok? Vamos lá começar o nosso programa de hoje, que tem muita coisa boa por aqui, então vamos logo para a gente poder aproveitar esse tempo, tá? O excesso de exposição incentivado pelas redes sociais e os padrões, né, aí de beleza impostos pela sociedade despertam as sensações de cobrança, inadequação e baixa autoestima. E também nos deixam suscetíveis, né, ao desenvolvimento de um transtorno alimentar. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora aqui no estúdio com a nutricionista Mariana Brandão. Mais uma vez aqui com a gente, só que agora presencialmente, né, Mari? Isso. Bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso cantinho. Bom dia, Mara. Estou muito feliz de estar aqui. A gente também fica muito feliz de receber você. Vamos lá falar sobre o nosso tema de hoje. Vamos começar explicando o que são os transtornos alimentares. Isso. Transtorno alimentar é um distúrbio do comportamento alimentar, associado a um sofrimento em relação à comida, que pode estar associado ou não em um sofrimento também em relação ao corpo. Certo. E isso ocasiona problemas na qualidade nutricional, na saúde física e na saúde psicossocial do indivíduo. Muita gente acha que quando a gente fala de transtorno alimentar é somente com, por exemplo, os profissionais de psicologia, de psiquiatria, mas não é não, tá? A alimentação, ela também tem que ser trabalhada quando a gente fala de transtorno alimentar. E tem tipos de transtorno alimentar, Mari? Isso, importante você falar isso, porque a equipe mínima para se tratar um transtorno alimentar é o nutricionista, o psicólogo e o psiquiatra. Olha só, tá vendo? Não só o psicólogo. Normalmente o psicólogo é o primeiro profissional a ser procurado, mas precisa se dar essa equipe mínima para se agir no tratamento do transtorno alimentar. E de acordo com o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, existem critérios diagnósticos para os transtornos de anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar, que são os mais conhecidos, além do transtorno de ruminação, do transtorno alimentar restritivo evitativo e do transtorno de pica. Certo. Temos sintomas, temos sinais de que talvez alguma pessoa aí esteja passando por algum desses transtornos? É muito importante ficar alerta com relação aos sinais e os sintomas que podem surgir com relação aos transtornos alimentares. Esses sinais e sintomas podem ser emocionais, comportamentais e físicos. Dentre eles, a gente pode citar excessiva preocupação com a alimentação, inclusive com exclusão de alguns alimentos e de alguns grupos alimentares. Posso citar aqui, inclusive, o carboidrato, que vem aí a chamada carbofobia, que tanto vem crescendo em meio à sociedade. Além de extremas preocupações com o corpo, alterações no peso, tanto para mais quanto para menos, é importante ficar atento. Sim. Além de desconexão com os seus sinais de fome e de saciedade. Sinais físicos como ressecamento da pele, ressecamento do cabelo, queda do cabelo. Então, é importante ficar atento a todos esses sinais, além de extremas checagens no espelho. Então,
Então, observar em você como é que está sendo isso e também nas pessoas da tua família, se você tem filho, filha, enfim. É importante ficar atento. Importante ficar atento também em relação ao seu comportamento para que não venha influenciar o comportamento de alguém que está em formação, de uma criança, de um pré-adolescente. É ótimo que a gente fale sobre isso, porque às vezes a gente não tem nem noção do quanto que a nossa opinião, do quanto que os comentários que a gente faz a respeito do corpo, da alimentação da outra pessoa podem acabar influenciando, só que de uma maneira totalmente ruim, né, Mari? Exatamente, esse é um ponto de prevenção que a gente também precisa ficar muito atento. Não fala do teu corpo na frente das crianças, não degrine a tua imagem. Nossa, como eu tô gorda, nossa, olha a minha celulite, olha a celulite daquela pessoa, olha o corpo daquela pessoa. Então não critica o teu corpo, não critica o corpo do outro. E procura ter uma alimentação mais inclusiva. Sim. Evita esse tipo de restrição e esse tipo de fala, principalmente em frente às crianças, na frente das crianças, para que assim elas cresçam num ambiente realmente mais saudável e com um olhar mais ampliado a respeito do que verdadeiramente é saúde, Sim. que vai muito além de um corpo magro. Hoje em dia a gente entende, né, e de acordo com a OMS, que os parâmetros de saúde vão muito além disso. São parâmetros sociais, psicológicos, ou seja, envolve muito mais do que apenas uma aparência, do que apenas um corpo magro. Um corpo magro pode sim ser um corpo adoecido e um corpo um pouco mais gordo pode sim apresentar outros parâmetros de saúde. Certo. Então é importante a gente quebrar esse estigma em relação ao corpo, à forma corporal, Muito ao peso. bom você trazer isso, né? Porque como eu falei logo no começo, a gente tem aí padrões que são impostos pela sociedade em que as pessoas elas passam a enxergar um tipo de corpo perfeito, quando cada um vai ter um corpo diferente, com dimensões, com proporções diferentes, e que a gente acaba apenas enxergando em um determinado estilo, em um determinado tipo, que aquele sim aqui é o corpo maravilhoso, o corpo perfeito, o corpo totalmente saudável. E aí é uma eterna luta, e aí eu falo também por mim, da gente tentar manter o nosso corpo saudável, né? Prezar por ele, esquecer, de desviar um pouquinho o foco lá do outro. A gente está passando por um momento, né, que para algumas pessoas ainda está sendo bastante difícil, que é esse momento de pandemia. Não sei se já temos dados referentes a isso, ou se até mesmo vocês, seus colegas nutricionistas já perceberam alguma alteração nos consultórios em relação aos transtornos, aos distúrbios alimentares. Houve um aumento? Não houve? O que você poderia falar para a gente sobre isso? Tá, nós não temos dados oficiais com relação a isso, mas na minha prática clínica e também no curso que eu faço do Ambulim, que é o Ambulatório de Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas de São Paulo, Sim. lá a gente vem observando uma piora dos pacientes como um todo em relação aos comportamentos alimentares diante da pandemia, diante desse fator estressor. Além de que pessoas que também não tinham transtorno alimentar, mas que já tinham um fator de predisposição genética, diante desse fator estressor, diante desse fator precipitante que é a pandemia, que é um momento de estresse, de incerteza e até de isolamento social necessário, em que as pessoas ficaram dentro de casa, de repente convivendo com a família, que não tinham o hábito de conviver 24 horas por dia com aquelas pessoas, não tinham o hábito de ter o alimento ali a todo momento disponível para comer. Então, isso também veio a ser, além da preocupação com o peso, da preocupação do ganha-peso ou não, essa questão toda voltada à saúde, a questão também preocupada com a imunidade. Sim. Então, diversos fatores vieram e podem ter somado diante dessa predisposição genética, tá? Isso pode vir a somar como sendo um fator precipitante e um fator mantenedor de um transtorno alimentar. Tá. Ainda tem outras causas, tem outros fatores de risco quando a gente fala de transtorno alimentar, Mari? Quando a gente fala de transtornos alimentares, a gente não fala de uma causa única. Tá. A gente fala que é uma causa multifatorial e que envolve questões psicológicas, tanto individuais quanto familiares, questões da sociedade, ou seja, em relação aos padrões estéticos, ele é um dos fatores precipitantes, a questão dos padrões estéticos, dessa exigência pelo corpo magro. Além de dietas restritivas, a prática de dietas restritivas também associada a fatores genéticos pode ser um fator precipitante
para os transtornos alimentares e também os fatores biológicos, como eu venho falando, a questão genética. Certo. A alimentação, ela pode ser uma forte aliada quando a gente fala aí de transtornos alimentares? Porque muitas pessoas, ou às vezes, estão comendo demais ou comendo de menos, né? Isso. Manter um relacionamento verdadeiramente saudável com todos os tipos de alimento, entendendo as suas questões, os seus sinais fisiológicos de fome, de saciedade, sem jamais esquecer a satisfação, porque isso também precisa estar associado. Entender que alimentar-se vai muito além de nutrir-se. Sim. Que a gente come não só para ingerir nutrientes, mas por prazer. Né? A gente come por diversos fatores, então ter esse olhar ampliado a respeito da alimentação, isso sim pode vir a prevenir, sem causar danos, um transtorno alimentar. Além de esses outros pontos que a gente vem falando, em se ter uma visão mais positiva, uma imagem mais positiva a respeito do corpo, ter esse olhar mais ampliado a respeito da saúde. Então, todos esses fatores associados também a esse comportamento alimentar saudável, a gente pode sim vir a prevenir sem causar danos. Ser amigo dos alimentos, né? Eu acho exatamente, que é isso, né? Exatamente, de todos os alimentos, sabendo que todos eles podem ser consumidos de uma forma equilibrada. Sim, né? certo. E todos eles cabem numa alimentação verdadeiramente saudável. Ter muita fixação por aquela alimentação saudável que está ali naquela caixinha, né? Que é só verdura, que é só legumes, que são só as hortaliças. Isso também não é muito saudável? Exatamente. As pessoas questionam muito, chega a ser um transtorno alimentar, não é? Isso. Como é? Essa fixação, esse olhar tão atento para os nutrientes, né? Então, infelizmente, isso não vem a ser saudável e vem crescendo cada vez mais. Esse olhar fixado para um nutriente, para uma alimentação limpa, as pessoas chegando a, por exemplo, não comer em determinado local porque não sabe como aquele alimento foi feito, de onde vem aquele alimento. Sim. Então, isso não é um transtorno alimentar oficial, mas é uma disfunção no comportamento alimentar, é o que a gente chama de ortorexia nervosa. Então, também é preciso ficar muito atento para entrar no equilíbrio. Tudo bem a busca por uma alimentação mais saudável, mas cuidado, atenção, né? Certo. Cuidado com as exclusões e com as extremas restrições. Isso. Tem muita gente que entra aí numa neura, né, que restringe totalmente e aí depois acaba desenvolvendo até problemas de saúde porque o corpo necessita daquele determinado nutriente e não está encontrando aquela fonte ali de energia, né? Exatamente, exatamente. Pois é. E olha só, a gente está aqui falando, né, sobre os transtornos alimentares, falando um pouquinho sobre cada um deles, como é, né, que eles são causados, se existe realmente uma causa. Vamos falar agora sobre tratamento, Mari. Tem tratamento quando a gente fala de transtorno alimentar? Sim, tem tratamento e por isso a importância de ficar atenta aos sinais e aos sintomas de um transtorno alimentar. Que, claro, cada transtorno alimentar tem o seu sinal e o seu sintoma específico, a gente falou aqui de uma maneira geral. Sim. Mas é importante ficar atento porque quanto antes se iniciar o tratamento, melhor o resultado final. Melhor a evolução desse tratamento, não que um transtorno alimentar que já venha há algum tempo a gente não consiga tratar, a gente consegue sim. Mas é importante ficar atento para começar o quanto antes. E lembrando, como eu falei aqui, a equipe mínima para se tratar um transtorno alimentar é o nutricionista, o psicólogo e o psiquiatra. E é o psiquiatra que faz o diagnóstico de um transtorno alimentar, nenhum outro profissional, tá? É o médico psiquiatra. Familiares e amigos podem ajudar essa pessoa que está passando por esse momento difícil? Sim, podem e devem. Eu digo que a família faz parte da rede de apoio. Nós, quanto profissionais, fazemos a nossa parte, mas nós temos o nosso limite. Quem está no dia a dia com aquela pessoa, quem está no dia a dia convivendo com a pessoa que tem transtorno alimentar, é a família. Então, a gente sempre busca uma pessoa, pelo menos, da família que possa ser esse apoio, essa rede de apoio para contribuir no tratamento. Até porque a gente traz sempre, quando se trata de transtorno alimentar, um olhar ampliado, em que não se pode unicamente tratar uma pessoa, a gente tem que ter esse olhar também para a família e para o comportamento, como está acontecendo essa alimentação, enfim.
o que é que está levando a isso, quais de repente são os fatores que estão mantendo esse transtorno. Então, esse olhar e essa equipe como rede de apoio precisa ser formada, precisa ser mantida. E a Mari, em parceria, né, com outra profissional, criou aí uma iniciativa muito legal, muito bacana, que foca exatamente nesse tema, né, Mari? Vamos exatamente, é a nossa empresa Una Nutrição. Ela surgiu realmente como um sonho, como uma vontade de falar e de fazer uma nutrição diferente. Uma nutrição em que a gente não olha apenas para os nutrientes, mas a gente traz também o como se come, o porquê se come, o de que forma se come, quais são esses outros tantos motivos que envolvem o ato de se alimentar. E a gente iniciou com a Una Nutrição, sim, com esse olhar, como uma forma de apoio. A gente já teve um grupo em que a gente teve diversos resultados muito positivos. Lá no nosso Instagram tem alguns relatos de participantes. E como é bom olhar para o alimento, como é bom olhar para a alimentação dessa forma diferente, dessa forma mais inclusiva. Então foi essa a ideia e a gente tem diversos outros planejamentos aí para frente, inclusive para formar também um apoio, ter como um apoio para esses tantos problemas alimentares, essas tantas questões disfuncionais que surgiram em relação ao comportamento alimentar diante aí da pandemia, diante desse fator tão estressante que surgiu para toda a nossa população. Pois é, infelizmente, né? Infelizmente. E olha só, se você, né, aí se interessou, se identificou de alguma forma, ou até mesmo se você quer começar a ter um olhar diferente para a sua alimentação, olhou para dizer assim, tá, eu quero começar então a me alimentar saudável de verdade, né, ter uma alimentação saudável de verdade ali na essência e quiser entrar em contato, ou até mesmo ficou com alguma dúvida, como é que pode fazer, hein, Mari? Tem o meu Instagram, Mariana Brandão A, além do Instagram da Una, Una Nutrição, que como eu disse, sou eu e minha sócia Mayara Lose, que estamos lá, né, com esses tantos planejamentos e com essas tantas ideias que a gente traz aí para a população alagoana, que já está sendo tão divulgada no Brasil como um todo, e a gente está aqui no estado com essa iniciativa pioneira. E eu torço para que ganhe muitos e muitos e muitos adeptos, porque realmente, como você falou, é uma a gente pode falar assim, né, uma tendência aí que tem crescido bastante, um movimento, na verdade, né, que tem crescido bastante e que eu fico muito feliz por isso, né, que a gente passe a enxergar o nosso corpo de uma maneira única e tente alimentá-lo de uma maneira saudável, de verdade, com acompanhamento profissional qualificado para isso, tá certo? Mari, muito obrigada pela sua participação aqui, por trazer um pouquinho aí de todo o seu trabalho, todos os seus estudos para a gente, para falar sobre esse assunto tão importante. E se você precisa de ajuda, por favor, procure ajuda, tá? É sempre o melhor caminho. E procure ajuda com profissionais de verdade. Eles sim vão poder te ajudar. Obrigada mais uma vez, tá certo? Bom dia. Eu que agradeço, Mara. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí. No próximo bloco tem ela, tá? Lavínia, seu quadro Lifestyle. A gente vai falar aqui sobre looks para Natal. Não sai daí.